Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Muito barraco, confusão, gritaria, socos vai acontecer. E um acerto de conta entre Ernesto e Pedro também. Fique aqui agora no canal e veja com exclusividade todos os detalhes que ainda vai pro ar. Esse capítulo de hoje começa assim. Em sua casa, Ernesto, Helena e Horácio estão conversando sobre Nico. Ernesto está aproveitando esta crise para valer a pena e dizendo que este é o momento em que eles têm que estar mais unidos. Então Pedro liga para o celular de Helena. Ela o identifica como quem ligou na frente de Ernesto, porque do contrário as coisas só piorariam. Ernesto obviamente faz uma careta. O contexto da ligação é claro, sobre Nicolas. Pedro recebeu um e-mail sobre Nicolas e está com medo. Enquanto Helena o está colocando no ritmo, Ernesto está fazendo todas essas caretas e Horácio está silenciosamente gesticulando para ele se acalmar. Nicolas vê Pedro da janela do andar de cima e fica animado. Durante a conversa, Pedro revela que está lá fora, mas diz que vai embora agora. Mas é muito tarde. Nicolas desceu correndo e saiu pela porta. Pedro pega então Nicolas carinhosamente e avisa que tudo vai ficar bem e não se preocupe. Nicolas então fica muito animado quando Pedro o devolve para seus pais. Ernesto continua a fazer as caretas e fazer caretas. Mas então, Nico pede que Pedro fique mais tempo. Ernesto não pode negar exatamente esse pedido. Então, Pedro entra. Pedro está sentado no sofá deles conversando com o Nico encantado. Nico traz à tona o canal do mecânico de automóveis do Pedro lá no YouTube. Durante toda essa conversa, Ernesto fica fervendo em silêncio e fazendo todas as expressões furiosas de raiva que você pode imaginar. Então Nico pergunta se Pedro pode levá-lo para o seu quarto. Helena diz que ele terá que perguntar ao papai. Ernesto então planta um sorriso falso no rosto e diz é claro. Ele está atirando adagas com os olhos em Helena durante tudo isso. De volta ao quarto de Nico, Nico mostra a Pedro um álbum de fotos dele mesmo quando criança. Parece até fotos reais do jovem ator quando bebê. Horácio, Helena e Ernesto discutem animadamente o papel de Pedro na vida de Nico. Ernesto está sempre reclamando disso, enquanto Helena e Horácio estão dizendo que Nico gosta de Pedro e que ele salvou a vida de Nico várias vezes. Pequena cena agora a gente vê onde Pedro e Nico fazem desenhos e os mostram. São de carros, é claro, e os desenhos de Nico também mostram duas figuras, Pedro e Nicolas. Eles se abraçam então, esse é o verdadeiro chamado de sangue falando mais alto. Pedro se despede de Nico e diz que espera poder vê-lo em breve. Ele agradece aos adultos por deixá-lo visitar. Depois que ele sai, Helena e Nico vão para a cozinha e Ernesto, que está com uma aparência sempre azeda, reclama então com Horácio que ele não acha que vai aguentar isso por muito tempo. Já está escuro e Pedro está de volta na garagem mais alta para terminar alguns trabalhos. Nelson está lhe dizendo que as portas do mais alto estão sempre abertas para ele. Pedro hesita por causa de todo o drama com Gina. Nelson deixa bem claro, o negócio entre Gina e Pedro é separado do mais alto. Ele foi muito claro com Gina sobre isso. Ele mais uma vez repete que adoraria contratar então Pedro de volta. Pense nisso. Ele então incita Pedro. Muito mais tarde, Pedro está voltando para casa na rua e um Ernesto desequilibrado o ataca. Os dois se balançam e Ernesto grita: "Você não vai roubar minha esposa, nem muito menos meu filho ou minha família." Depois de alguns socos, Ernesto acusou Pedro de tentar roubar Helena. O barulho foi alto o suficiente para tirar Domingos e Esther de casa para conter Pedro, enquanto Ernesto acusava Pedro de usar meu filho para seduzir minha esposa. Domingos interveio e gritou para Ernesto sair. Ernesto começou outro ataque, mas Domingos gritou: "Outro saia fora." Ernesto saiu, mas não sem olhar e que dizia: "Isso não acaba aqui." Ele ameaça duramente.
Esther então perguntou ao tão machucado Pedro se ele estava bem, e ele disse que estava e não se preocupasse. Ele sugeriu então que todos entrassem. Helena leu a Nicholas uma história de Niná sobre Pepino, o coelho e seu amigo o pássaro. Havia um médico nessa história que ajudou o pássaro para que ele pudesse voar novamente. Ela terminou dizendo que o Dr. Zapo era um bom médico. Nicholas disse que estava cansado e Helena o colocou na cama, beijou e o apagou a luz do quarto. Ainda nesse capítulo, Pedro explicou toda a situação aos pais, finalmente dizendo que não sabia explicar como se sentia quando Nico o abraçava. Domingos disse que tudo ficaria bem. Claro que a conversa tinha que ir aos sentimentos de Pedro por Helena. Pedro tentou explicar que essa situação não tinha nada a ver com aquilo, ensaboar, enxaguar e repetir. Ele disse boa noite aos pais e foi para o quarto. Esther disse a Domingo que rezaria a São Judas para que Nico melhorasse e ele respondeu que ela deveria orar por ele também, porque ele não é muito bom nessas coisas. Sua situação parecia ter voltado ao normal, o que Esther notou. Ernesto foi ao bar e pediu um uísque duplo. Ele repassou a tarde em sua cabeça enquanto engolia os 2 primeiros goles. Depois pediu um terceiro. Pedro fechou o computador e perguntou a Samuel como havia sido seu dia. Ele disse que era ruim. Rosa terminou com ele novamente, citando Gabriela como a causa. Ele não tinha tanta certeza como base no comportamento do Modesto, no caso o ex-marido de Rosa, que era estranho para ser um irmão. Pedro sugeriu que ele se esquecesse de Rosa. Ele sugeriu então que eles são tão estranhos, imagine os pais. Nicholas então teve um pesadelo sobre estar sozinho no hospital e foi até o quarto de Helena para perguntar se ele poderia dormir com ela. Ele perguntou se seu pai viria e ela disse, veremos, e ele se deitou com ela. Não havia chance de Ernesto voltar para casa logo. Ele ficou bêbado quando uma mulher com cabelo loiro avermelhado e um vestido preto sexy entrou e se sentou no banquinho à sua esquerda. Ela começou a flertar com ele. Ela pegou o copo dele e ele puxou para um beijo. Isso acabou com um quarto de hotel. Ele acordou de manhã antes dela, vestiu-se discretamente, cobriu-se as pernas com um lençol e deixou algum dinheiro na mesa da cabeceira. Ele deu uma última olhada antes de sair sem acordá-la. Então ele acabou traindo Helena. Só que a gente sabe que Helena traiu primeiro. O que acontece em todo o enredo da novela é sobre a falsa identidade de Ernesto, que vai pesar muito. Mas sobre traição, a gente sabe que Helena traiu primeiro, não é mesmo? Então fique aqui no nosso canal, veja tudo que ainda vai acontecer. Espero que vocês tenham gostado do spoiler de hoje. Muito obrigada por sua audiência. Fiquem todos com Deus.